Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Vamos começar já com a nossa convidada especial, Clarissa, que é uma seguidora que já morou em Portugal e hoje mora na Austrália, mora aqui em Adelaide, inclusive. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Me falem de onde vocês estão me assistindo, qual é o país, a cidade, antes da gente iniciar e eu convidar a Clarissa para entrar nesta live. Deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre a Clarissa antes da gente começar. Oi, Bruninho, tudo bem? Estúdio Fran Fonseca, meu sonho. Vamos realizar esse sonho então, Fran. Mônica está em Sydney, Fernanda, Anápolis, Goiás. Stanley Silva, Braga, Portugal. Luziânia, Sydney, São Paulo. Tá chovendo em São Paulo? Tá chovendo aqui também. Agora chegou oficialmente o inverno. Bom, nossa convidada de hoje é a seguidora Clarissa. Clarissa, eu vou ler aqui para vocês sobre ela. Clarissa, ela é veterinária, empresária e support worker. A Clarissa já morou na França, Bélgica e Portugal. Atualmente, a Clarissa está morando aqui em Adelaide, onde trabalha como support worker e pet sitter. Também atua como voluntária em um centro de recursos para imigrantes e refugiados na Austrália e Departamento de Proteção à Criança. Vou convidar, então, a Clarissa para entrar. Hoje vamos fazer um comparativo entre Austrália e Portugal. Se você está na dúvida entre os dois países, é importante para você assistir essa live e entender quais são as diferenças entre os dois países e escolher qual é o melhor país para você. Tá? Se você já optou pela Austrália, é importante também para você assistir e entender se essa foi a melhor escolha para você ou então confirmar que essa foi a melhor escolha, tá? Deixa eu ver aqui que tem umas pessoas, né, que são meio desnecessárias nos comentários. Ezeniel, acabei de bloquear você. Se você tiver qualquer pergunta para a Clarissa, ao lado aqui do campo de comentário, tem o ponto de interrogação para você deixar a sua dúvida ao longo dessa live, porque às vezes a dúvida de vocês se perde aqui nos comentários, tá? Vamos lá, então, Clarissa, vou te enviar o convite para você. Clarissa já deve estar entrando na live. Valessa, meu Deus, parece que você leu meus pensamentos com essa live. Bruninho, quero saber como é a questão da área de saúde nesses dois países. Vamos falar sobre isso. Convidei a Clarissa para entrar. Recebeu, Clarissa? Enviei de novo. Clarissa. Já aceitei para você entrar. Opa. Vou tentar de novo, Clarissa. Vamos ver. Ué. Clarissa, tenta sair da live e entrar de novo. Porque não tem relação sobre o perfil ser privado, tá? Porque eu fiz a live com a Patrícia na semana passada e funcionou mesmo com perfil privado.
Veja se o seu Instagram ele está atualizado, seu aplicativo está atualizado. Deixa eu olhar aqui o que a Nayara escreveu. Morei em Portugal em 2021, agora estou na Austrália, que por sua vez é 1000 vezes melhor. Sou formado e estou fazendo Master na Austrália. Se você se dedicar aqui, é possível. Portugal foi tratada igual lixo. Olha, Nayara já trazendo o seu feedback sobre um comparativo entre Austrália e Portugal. Bom, existem muitas diferenças entre os dois países. Eu e a Clarissa vamos falar aqui sobre custo de vida, o estilo de vida entre Austrália e Portugal. Vamos falar também sobre o que a Clarissa gosta e não gosta na Austrália e também o que ela gostava e não gostava em Portugal. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se ela consegue entrar aqui na live. Só mais alguns minutinhos. Eu vi que a Rai colocou aqui da questão de profissões, tá? Eu não consigo falar para vocês profissões específicas, tá? Eu não tenho conhecimento sobre todas as profissões. Então, não consigo responder para vocês em relação a isso, tá? Em relação a profissões específicas. Então, vamos falar do país em geral, cidades da Austrália, cidades de Portugal, mas sobre profissões específicas, eu não consigo ajudar vocês, porque imagina, né? Quantas profissões existem. Vamos ver agora se a Clarissa consegue entrar. Eu tô aceitando. Conseguiu! Oi. Bom Olá, bom dia! dia. Tudo bem? Tudo bem e você, Pri? Ai, tudo bem. Que bom que você conseguiu entrar. Que bom, eu tive que atualizar mesmo, estava desatualizado o aplicativo. Ah, tá ótimo, então. Oi. Resolvido. Já Clary, seja tá. bem-vinda à nossa Ah, live. obrigada. Estou muito feliz de você ter aceitado compartilhar sobre a sua história, sobre as suas experiências, que eu Uhum. acredito que vai ajudar muita gente que está na dúvida entre os dois países, em relação à cidade, ao país. Vamos falar aqui sobre estilo de vida, sobre custo de vida e as principais diferenças. Então, acredito que essa live vai ajudar muita gente. Obrigada. Ah, obrigada a você, obrigada pelo convite. Bem legal, tô bem feliz de poder ajudar. Com certeza ajuda mesmo, que quando a gente estava se preparando para vir, a gente também ouviu e viu bastante coisas e ajuda mesmo. Uhum. Claro, então vamos começar essa live, tá? Quero que você conte para o pessoal quando que você veio para a Austrália, com quem você veio, qual é a sua ocupação atual, qual é a sua formação, para a gente entender mais sobre a sua história e depois iniciar falando sobre Portugal e Austrália. Tá. A gente chegou, eu digo a gente, eu, meu marido e meu filho, tenho um filho de 5 anos. A gente chegou aqui na Austrália no ano passado, tá quase fazendo um ano. A gente chegou em julho do ano passado, exatamente dia 14. E a gente veio de Portugal, a gente morou durante quase 7 anos em Portugal. O meu filho nasceu em Portugal, ele é português também. E em Portugal a gente trabalhava, meu marido começou a trabalhar com cozinha e abrimos um restaurante. E aqui na Austrália, meu marido veio para estudar, então estamos com visto de estudante. E eu estou fazendo pet sitting e também support worker em algumas horas do dia, né? Da semana, caso que tem que conciliar com a escola e tudo mais. Uhum. Vocês viveram 7 anos em Portugal, você disse, e o que fez vocês deixarem Portugal e decidirem mudar para a Austrália? Ah, a vida é assim, na verdade, Portugal é muito difícil, né? Para você conseguir ter uma vida assim com qualidade e tudo mais, é muito difícil. O salário mínimo é muito baixo. Desde que teve Covid e depois iniciou a guerra, né, na Ucrânia, os preços de tudo aumentaram muito, principalmente das casas, então estava muito difícil o custo de vida de lá.
Apesar a comida lá é muito barata, algumas coisas são muito baratas, mas o salário é muito baixo, então não compensava, você não consegue ter um equilíbrio. Hoje acho que em 2024 o salário lá está 820, mas até ano passado era 750, 760 o salário mínimo, então Por era muito mês? baixo, é o valor do por mês. Nossa. Por mês. E o valor de um aluguel lá, de uma renda, né, do mês também, você não consegue um apartamento com 2 quartos, né, para uma família, você não consegue por menos de 700, 800 euros. Então, realmente estava muito difícil. As coisas começaram a ficar bem complicadas lá e desde que o nosso filho também nasceu, a gente começou, né, a pensar em mudar para alguma coisa melhor, até por ele, por questões também a gente viveu algumas a gente via diariamente também questões de preconceito. Então, era uma coisa que a gente tinha muita preocupação com ele em relação a isso. Uhum. Mesmo vocês falando, você, no caso, falando português. Sim, principalmente por a gente falar o português brasileiro. Assim que a gente fala português do Brasil, todo mundo sabe que nós somos brasileiros e acho que o preconceito vem muitas vezes vem por isso. Tanto é que Hum, nas escolas, até na escolinha onde ele ia, ele já era conhecido como brasileiro, apesar dele ser português, porque ele tinha o sotaque, né, brasileiro, porque a gente fala que brasileiro em casa, né, com o português brasileiro. Então, era uma coisa que incomodava a gente. Então, foi um cliquezinho que começou lá desde que ele nasceu, em 2018. uhum. Sim. Ô, Clary, e aí você falou sobre o custo de vida, aumento, né, do custo de vida Bastante. em Portugal. E a gente vê um aumento do custo de vida também na Austrália, e muita gente reclama do custo de vida daqui. Fazendo um comparativo já, iniciando aqui a live falando de custo de vida. Você acha que, mesmo com esse aumento de custo de vida aqui na Austrália, ainda continua valendo mais a pena estar aqui do que lá? Sim, sim, com certeza. Quando a gente chegou aqui no ano passado, para ser bem sincero, eu me assustei com os preços, né? Eu não esperava assim que os preços fossem tão altos, principalmente de alimentos, né, para comer fora, essas coisas assim normais. Mas é uma coisa que eu e meu marido a gente sempre fala, a gente se assusta porque a gente está num visto de estudante. Então a gente não tem a capacidade de trabalhar, né, full time os dois durante a semana. Mas a gente sabe que a partir do momento que a gente conseguir trabalhar os dois full time, a gente não é que vai ficar mais barato, mas vai ficar muito mais acessível. Nesse momento não é ainda acessível para nós, porque parece caro, mas é por uma questão de a gente não conseguir realmente trabalhar full time. Uhum. Mas vale a pena. É, quando a gente sai do visto de estudante, realmente a vida muda completamente em relação a tudo, sabe? Uhum, Estabilidade financeira, estabilidade emocional. Por isso que é tão importante, eu bato tanto na tecla de vir com tudo planejado e sim, estratégia para passar o menos tempo possível no visto de estudante, para você ter um caminho ali, uma trajetória até o seu PR e que você não perca tempo e nem dinheiro no visto de sim. estudante. Foi uma das coisas que a gente estudou muito quando a gente começou a pensar em vir. A gente a gente começou a ver para vir mesmo foi em 2020, final de 2020, e a gente veio em 2023. Então a gente teve bastante tempo ali, né, estudando e vendo e juntando dinheiro e vendo como é que faria, para conseguir vir. E Aham, realmente, tipo, se não fosse um planejamento assim financeiro, principalmente, seria bem difícil. com certeza. Ô, Clary, e tá, vamos começar a falar sobre as escolhas. Vocês estavam lá em Uhum. Portugal estudando sobre a Austrália durante todo esse tempo. Quais eram as cidades da Austrália que estavam no radar, ou tinham outros países no radar também? E por que a escolha da Austrália e Adelaide? A gente colocou quando a gente decidiu sair de Portugal, a gente tinha uma ideia de ir para algum país que falasse a língua inglesa, que a gente queria, né, dar um up no inglês, né, dar a possibilidade do meu filho, né, também aprender o inglês desde pequenininho. Então esse já era o principal, era tipo ir para algum país que tivesse a língua inglesa. A gente não é muito da vibe de Estados Unidos, então os Estados Unidos a gente descartou já desde o início. Canadá, pelo clima, né, ser muito frio, grande parte do ano também foi descartado.
A gente morava ali já pertinho da Inglaterra. A Inglaterra, né, por toda a questão do Brexit que teve e tal, umas dificuldades que estavam tendo, a gente também descartou e a gente tinha a Austrália, que era aquela questão, é muito longe. Mas quando eu tinha 17 anos, há 20 anos atrás, em 2003, eu vim para a Austrália para fazer inglês. Eu vim fazer um ELICOS, um curso de 3 meses. Ah, Eu fui para Sydney, para Manly, fiquei em Manly. E ah, a escola era em sim. Sydney. E eu tenho muitas boas lembranças. Tipo, foi uma coisa assim que, tipo, falei pro meu marido, nossa, eu tenho muitas boas lembranças da Austrália, mas é muito longe. Mas daí a gente começou a estudar e tal, e ver, e parece que quando a gente começa a pensar, né, parece que vem mais coisa. Então, a gente começou a ver programa, sempre falava da Austrália, e a gente acha que é Austrália, e a gente decidiu, e de início eu tenho uma amiga minha de infância que veio para cá fazem já muitos anos, acho que ela está aqui já há uns 10 anos. E foi também uma coisa que, tipo, né, a gente se falava sempre e tal, e ela falava, não, ela sempre falava muito bem, e daí a gente decidiu vir. E ela, inicialmente, a gente pensou em ir para a cidade onde ela estava, que ela morava em Perth. Mas daí, com a vida dela também mudou, ela também casou, teve filhos e ela se mudou. Então, daí a gente também tirou Perth do radar. E logo que a gente começou a pesquisar mesmo, a gente viu, né, que tinha essas questões, né, em algumas regionais, né, tem algumas facilidades para o caminho, né, de vistos. Então, a Adelaide já entrou já no começo, assim, pela ideia. E a gente não é muito de cidade muito grande, a gente nunca foi, mesmo morando em Portugal, a gente nunca morou mesmo em Lisboa. A gente sempre morou nos arredores. E Adelaide pareceu ser perfeita, assim, para o estilo de nossa vida, de vida e nossa e tudo mais. Então, foi bem, casou certinho. Ah, legal. E o que que você mais gosta em Adelaide e o que que você não gosta? Hum, eu gosto dessa mistura da gente. Se a gente estiver no mood, a gente vai pra praia. Se a gente estiver no mood de ir pra cidade, a gente vai pra cidade. Se estiver no mood de ir para as montanhas, vai para as montanhas. Eu acho isso sensacional. Ah, eu gosto Gosto também que também. tem bastante parquinho. Cada esquina você tem um parquinho, né, para levar a criança. E são parquinhos ótimos. Eu vejo você sempre postando também. É maravilhoso. Essas acho que são uma das coisas que eu mais gosto. Uma das coisas que eu menos gosto é o clima, apesar de eu ser do Paraná, né? Eu sou de São José dos Pinhais, que é do lado de Curitiba. Aham. Eu sou acostumada com frio, mas eu não gosto de frio, então para mim o clima é um pouquinho, pesa um pouco. E essa questão também do horário de funcionamento um pouco das coisas. Isso pega um pouco. Eu ainda não me acostumei, às vezes, querer ir no mercado muito no final do dia, não dá para ir, né? Mas É. também Principalmente é um sábado e detalhe. domingo, né, Clara? É, exatamente, mas é um detalhezinho. Porque eu lembro que quando eu morava na França, também era assim. Domingo fechava o supermercado, não era nem aberto, ele não tinha nenhum horáriozinho, era fechado, fechado. Então Uhum. já tinha uma experiência com isso, mas isso acho que para já é isso. Acho que é um pouco tempo ainda para ter mais negativas. Aham. Não, tá ótimo. E em relação a Portugal, assim, o que que você mais gostava e que você sente falta da tua vida de lá e o que você não gostava e realmente estar na Austrália faz diferença? Ai, eu sinto falta da cidade. Portugal tem cidades muito lindas. A gente morava numa região bonita, de praias também. O clima de Portugal é muito bom. Apesar de estar na Europa, o inverno é muito, muito mais ameno do que muitas pessoas pensam. Eu acho muito mais ameno do que Curitiba e daqui. Eu acho que o inverno deles é bem tranquilo. Uhum. Eu sinto saudade assim da cidade de ir para o centro assim de Lisboa, que eu acho lindo, que tem, né, as ruazinhas e tal, tem bastante vida nas ruas, lembra muito o Brasil algumas coisas. Ah, mas eu não sinto falta do dia a dia, assim, das coisas do dia a dia, da dificuldade, às vezes, de você se conseguir algum atendimento, porque eles têm é meio que cultural, assim, deles, eles são, assim, bem diretos em algumas coisas. O brasileiro, né, tem gosta de contornar, de ser mais gentil. Os portugueses não têm muito isso, eles falam na lata.
E às vezes isso é uma coisa que me irritava muito. Então parece que às vezes eles querem dificultar um pouco a sua vida, ou parece que eles estão brigando com você de graça. A Hum. gente acaba se acostumando. E até uma das coisas que quando a gente chegou aqui, fez diferença também bastante, foi as pessoas. A gente sentiu assim uma receptividade bem maior aqui na Austrália. Ah, que legal. É. E essas pequenas coisas do dia a dia, tanto as boas quanto as ruins, né? As boas vão fortalecendo a tua escolha e as ruins, quando estava lá em Portugal, acredito que te deixava chateada, porque são pequenas coisas do dia a dia que não precisavam acontecer, É, né? sim, exatamente. São coisas que a gente fica, por que que eu tô passando por isso, né? Por que que, tipo, e daí foi alimentando e com o filho ainda a gente pensar, "Ah, eu não quero que ele passe por isso." A gente Uhum. ouve muitas coisas negativas também lá. Tem uma comunidade muito grande brasileira lá, a gente fica sabendo de muita coisa todos os dias praticamente. E isso mexia muito comigo como mãe, assim, então eu falava, não, eu não quero que isso passe para ele. Então, infelizmente. Mas é um país lindo, maravilhoso, assim, eu sinto bastante saudade de algumas coisas, assim, mas estou feliz com as nossas escolhas. Tá ótimo. Muito legal, claro. É, tá. Deixa eu ver aqui. Eu vi que tinha umas perguntas no chat. Hum? Bom, a Rai falou para falar sobre Perth. Teremos live em julho, tá? Sobre Perth, então pode ficar tranquila. Falaremos mais para frente. A Nayara colocou: morei na Austrália em 2019 e fui embora depois da pandemia. Tenho os 3 países como referência: Brasil, Portugal e Austrália. E a Austrália é de longe o melhor. Sara colocou: estamos optando por Portugal, mas tenho bastante receio. Bom, sobre essa mensagem da Sara, o que a gente pode falar para ela em relação a ela ainda está com receio, ela já está optando por Portugal. O que você aconselharia para ela, assim, fatores positivos e negativos que ela pode analisar para ver se realmente Portugal é para ela, se é uma boa escolha para ela, porque é muito pessoal, tá, gente? Uhum. Até inclusive a Sara colocou aqui, ó, que ela já morou na Califórnia, não consegue mais viver nem se adaptar no Brasil. E ela tá optando por Portugal. Então, o que a gente poderia falar para ela em questões de comparativos e sobre como é a vida realmente em Portugal para ela sentir mais segurança sobre a escolha dela? Acho que depende muito também da questão se está indo, né, sozinha, né, ou se vai com família ou que vai com casal. Eu diria eu falando, né, na minha pessoa, né, indo como uma família, né, com uma criança de 5 anos, eu pensaria muito, né, na questão de como é que vai, né, de trabalho e tudo mais, se tem oportunidade, se já tem alguma coisa em vista, se tem, né, contatos. Exatamente por causa que o Portugal tá num momento muito difícil, principalmente na parte de você conseguir um imóvel, né, de arrendar um imóvel, e acaba que a gente sabe de muitas pessoas que acabam tendo que às vezes dividir apartamentos, famílias dividindo apartamentos, né? Então eu ficaria muito preocupada com essa questão de conseguir um local, né? E também do trabalho. Se tiver um filho pequeno, né, dependendo da idade, se não tiver na idade de escolar, Portugal também está com uma baixa de vagas, né, em creches, então é difícil você conseguir às vezes uma vaga em creche, a não ser que você, né, uma das vantagens de Portugal para brasileiros, pelo menos, é que você consegue, né, colocar o seu filho, matricular seu filho em qualquer escola pública, é, da forma como, que não é que nem aqui, né, que a gente tem que pagar, né, mesmo sendo pública. Lá em Portugal, não, eles têm direito à escola e você paga meio que é uma taxa anual, acho que se paga, algumas coisas assim. Então, pelo menos esse custo, assim, consegue ser consideravelmente bem mais baixo. E a questão da saúde também, se você também tenha, sendo brasileiro, tem algumas vantagens, né? Dá para dizer assim, na questão da saúde também, você consegue acessar o sistema público.
Não que você vá conseguir, né? Por causa que também tem questões de estar sobrelotado em algumas coisas, você não conseguir um médico de família. Mas você consegue também ser atendido no sistema público, sem pagar uma fortuna que nem é aqui. Então, eu pensaria muito na questão de emprego, né? Se tem já opções, se conhece, se tem já alguns contatos ou não, e na questão da moradia. E se realmente for a opção, eu indico muito procurar associações, tem muitas associações de imigrantes. Lá em Portugal tem a Associação da Casa do Brasil, fazia um voluntário lá, e eles estão lá para ajudar. Então, se você tem qualquer questão, eles também conseguem ajudar a arranjar trabalho. Então, eu indicaria você tentar se inserir de alguma forma em comunidades que ajudam, até porque o fardo fica mais leve. Se eu soubesse disso quando eu cheguei em Portugal, eu acho que teria ajudado mais, né? Mas eu fui descobrir essas coisas, fui atrás mesmo disso muitos anos depois. Mas eu acho que é uma boa você, tipo, já ir sabendo que existem, né, alguns locais que estão lá para ajudar, né? Apesar de ter algumas dificuldades, tem pessoas que querem ajudar. Uhum, legal. E a questão da língua, porque aqui vocês chegaram com qual nível de inglês? Porque lá em Portugal se fala o português. E o português Uhum. do Brasil já era o suficiente para conseguir emprego, para se resolver, porque eu ouço algumas pessoas falando que é importante você saber inglês mesmo estando em Portugal. Sim, sim, eles prezam muito para quem fala inglês, porque ele tem muitas empresas estrangeiras que, que, que estão baseadas em Portugal, por ser mais barato, né? A mão de obra portuguesa é mais barata, então tem muitas empresas de fora que fazem base lá em Portugal e eles pedem muito o inglês. Então é realmente uma coisa assim imprescindível. Se você tiver o inglês, é muito melhor, porque você, como é também uma cidade muito turística. Você encontra o caixa do supermercado, sabe falar inglês e fala inglês muito bem. Já vi várias vezes os atendentes de restaurante, eles sabem falar porque eles atendem muito, muito turismo. Então, se você tiver inglês, é muito bom. Uhum, Ajuda bastante. legal. Qual foi o nível de inglês que vocês chegaram Ah, que a aqui na gente Austrália? chegou. Vocês encontraram alguma dificuldade? A gente ainda tem até hoje. Eu posso dizer que eu tenho um nível assim intermediário. Eu estudei minha vida inteira inglês, graças aos meus pais. Desde criança eles me colocaram na aula de inglês, então eu tenho uma base boa. Eu só não tenho a prática, né? Então a gente está ainda pedalando um pouquinho, mas eu consigo me comunicar, consigo trabalhar. Às vezes, né, tem que pedir para repetir algumas coisinhas, mas eu consigo me virar. O meu marido, ele tinha um inglês menor, ele nunca tinha estudado antes, eu acho. E quando a gente decidiu vir para cá, em 2020, foi a primeira coisa que a gente fez, foi começar um curso de inglês. A gente pegou uma professora já no início de 2021 e desde 2021 até o ano passado ele estava fazendo inglês. Até porque ele precisava para fazer para entrar fazer a matrícula, né, na escola. E foi o objetivo dele foi para passar na escola. E ele conseguiu a nota mínima e estudando desde uns dois anos, pelo menos estudando inglês para vir. Uhum, perfeito. E você acha que isso fez diferença esse período de estudos antes de vir para cá? Com certeza, porque a gente não precisou pegar nenhum curso de inglês antes de iniciar o curso dele. Então ele veio já direto para fazer o curso técnico dele, que como ele trabalhava já com cozinha, ele veio para fazer cookery. Então ele já está no curso de cookery desde que a gente chegou. Nossa, que legal. Uhum, já tá na metade, então. Já termina, ele termina o certificado 4 agora em dezembro. Legal. E ele tá trabalhando na cozinha? Trabalha já, desde que chegou já conseguiu trabalho. Fácil para na cozinha é muito fácil de arranjar trabalho. Se Sim. tiver Ó, experiência, então é mais fácil ainda. Com o imagina, mínimo de inglês. experiência, inglês, né? E quando a gente vem em família, mais ainda a gente tem aquela Uhum, urgência de conseguir emprego, de conseguir moradia. Então não dá para se exato. acomodar em nenhum momento. É, exatamente. A gente chegou em dia 14 de julho, era acho que dia 20 e poucos de agosto ele estava trabalhando já. Perfeito, perfeito. E como foi a adaptação do seu filho com essa mudança?
Mais ou menos, a gente achou que seria mais tranquilo, porque ele é uma criança muito sociável, então a gente também foi preparando ele há mais ou menos uns 2 anos, a gente começou a falar de Austrália no ouvidinho dele, Austrália, 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 porque a gente vai para a Austrália, então ele estava animado com a mudança, porque ele sabia que ia vir, a gente falava que lá em Portugal, como é uma cidade mais antiga e tal, então tem muitos prédios. É difícil você conseguir morar numa casa. É sempre prédios, né? Então a gente morou em apartamento sempre, desde que a gente está em Portugal, estava em Portugal, a gente sempre morou em apartamento. E quando a gente viu aqui, né, que eram uma coisa mais planas, são muito mais casas e tal, a gente sempre falou para ele, a gente vai para Austrália, vamos morar em casa. Então ele estava super animado e tal, de ter uma casa, ter o quartinho dele. Então, no começo foi bem tranquilo, mas ele sentiu, né, por causa principalmente do inglês, que ele é uma criança muito, tipo, sociável, ele é muito falador, ele adora conversar, ele fala muito bem o português, e ele sentiu, acho que mais essa parte, né, por causa do inglês, mas ele já tá falando inglês, então ele já passou por esse obstáculo, assim, foi um período, assim, um pouquinho difícil ali, uma transição, mas agora já tá indo, já fala. Não Agora fala precisa de melhor que mais vocês ajuda. dois juntos. Aham, ele já começou a me corrigir. O B também, já me corrige. Ele não é assim que fala, mamãe, é assim. É, Uhum. bom, a gente está se aproximando já do final da live. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para Clarissa, pode deixar ali no ponto de interrogação, do lado do comentário, que eu vou ler para ela a sua dúvida, tá bom? Antes da gente finalizar e eu ler as perguntas de vocês, gostaria que a Clarissa desse um conselho para quem está se planejando vir para a Austrália. Eu sei que quem está assistindo aqui a maioria está no Brasil, mas eu vejo uma movimentação muito grande de quem está na Irlanda, no Japão, em Portugal, vindo para a Austrália. Então, qual o conselho que você daria para essas pessoas que estão organizando essa mudança? Eu indicaria que se realmente a intenção é vir, né, e migrar mesmo, ficar, estudar bastante, né, estudar sobre o país, né, sobre as condições, sobre como que funciona, né, o sistema de imigração, apesar dele mudar, né, a gente veio ano passado, era um, hoje já é outro, mas tá meio que atento nessas questões, e que nem você falou anteriormente, para não perder tempo. Foi uma das questões que a gente priorizou, a gente não queria perder tempo, então a gente foi atrás para saber como é que funcionava, o que que precisava, né, para não perder tempo. Então foi aí que entrou o estudo do inglês, né? Então meu marido estudou inglês para a gente não perder tempo e nem dinheiro, tendo que ele fazer o curso de inglês aqui. E acredito que o planejamento financeiro, porque mesmo a gente, né, se planejando financeiramente, a gente veio com uma boa reserva. A gente não esperava que eu ficasse tanto tempo sem trabalhar, então eu demorei bastante tempo. Eu praticamente fui começar a trabalhar só nesse ano. Eu não esperava que fosse ser dessa forma, mas a gente não tinha noção, estando lá, né, da logística que ia ser do meu filho na escola e os horários da escola, então isso bateu muito. E ele só foi realmente entrar na escola nesse ano, né, no reception. Então, ano passado ele estava no Kind e praticamente era impossível de eu conseguir alguma coisa com aqueles horários de Kind. Então, foi uma coisa que se a gente não tivesse preparado, ia ser mais preocupante, assim, a gente ia ter que, né, correr atrás de outras formas e fica, com uma criança fica mais difícil. Então, eu acho que se você vem com filho, principalmente, é se preparar e tentar vir com uma boa reserva financeira, pelo menos para o primeiro ano, que é mais ou menos o que a gente fez. Porque só agora que eu estou conseguindo realmente trabalhar, né, que o fator de não ter experiência local aqui na Austrália, ele pesa muito, é muito difícil de conseguir ser vista, assim, né? Não é que nem eu sou veterinária, mas não trabalho como veterinária faz muito tempo. Estou querendo me recolocar num mercado, num outro país que sem nenhuma experiência, né? Tentando um novo trabalho. Então é muito difícil deles olharem para o meu currículo assim já de cara. Então foi por isso que, né, fui para a área de voluntariado também, que eu acho que é eu indico bastante,
para quem está chegando e está com dificuldade, talvez, de conseguir trabalho, é ir para um voluntariado, porque eles servem como referência, né, para você que está acabando de chegar. Então, a tua referência local aqui vai ser o voluntariado, e é a partir daí que as coisas começaram a andar para mim. Toda experiência é válida aqui na É, com Austrália. Eu certeza. sempre digo, e o que eu observei já durante todos esses anos, é que, independente se você não está trabalhando na sua área de formação, você vai adquirir alguma experiência ali naquele trabalho. Você Uhum. vai começar a construir a sua rede de referências. E seja referência de trabalho, seja uma referência para conseguir alugar um imóvel na Austrália. Então, é importante começar a trabalhar, seja como voluntariado, como você disse, ou trabalhando, mesmo que seja fora da sua área de formação, o importante é começar a trabalhar e adquirir essa experiência aqui, né? Sim, exatamente. Exatamente. Tem que se mexer um pouquinho. Ficar só esperando, assim, você fica daí só na ansiedade, gera mais ansiedade, e você daí acaba se frustrando, e aí é ruim, é pior, é cada vez pior. Então, pelo menos o voluntariado, você tá lá, você tá se mexendo, as pessoas estão te vendo, e você também tá se comunicando, tá também praticando o inglês, que é muito importante, que ficar em casa não pratica, né? Não tem como. Apesar da TV estar ligada no inglês, não, se você não fala, você trava daí quando você precisa falar. Uhum, isso mesmo. A Fran perguntou, eu vi que ela já estava perguntando ali no chat, ela enviou ali no ponto de interrogação, qual seria uma boa reserva para trazer para a Austrália? Varia, tá, gente? De uma família para outra, se é casal, se vem sozinho. O que a gente pode falar aqui é sobre os valores separados, né? Quanto que a gente paga de aluguel, quanto que paga de supermercado. Então, e aí vocês façam os cálculos. Ah, é isso que paga por semana, então vai ser isso por mês. E eu consigo juntar uma reserva para 6 meses, um ano. E lembrando que, assim, a gente vai estar falando o valor aqui em dólar, e parece meio assustador quando converte para real, porque vai estar aí multiplicando por 3,3 pelo menos, né? Mas a partir do momento que você chega aqui na Austrália, começa a trabalhar, o valor não fica assim tão gritante quanto quando a gente está ali convertendo, né? Então Uhum. você tem que pensar aquilo que eu falei no início da live. Quanto menos tempo ficar no visto de estudante, caso o seu desejo seja imigrar, melhor para você, porque a sua vida muda quando você sai do visto de estudante, né? Você tem o direito de trabalhar full time, você já tá com inglês melhor de quando você chegou. Então, a vida muda completamente quando você sai do visto de estudante. Eu vou falar sobre o meu custo de vida e depois vou passar para Clary falar sobre o dela, pode ser? Sim. O meu valor de aluguel, quando eu cheguei em Adelaide 5 anos atrás, era $400 por semana por uma casa, tá? São 3 quartos, mas eu tô falando de 5 anos atrás. Passou a pandemia, eles não puderam aumentar o valor do aluguel, então a gente ficou pagando por 3 anos, quase 4 anos, $400 por semana, tá? Aí o ano passado aumentou para 430 e agora em julho a gente teve um novo ajuste para 460 por semana. Tá? Então hoje, a partir de julho, a gente vai começar a pagar $460 por semana por uma casa, só eu, meu marido e o Ben, por 3 quartos, 5 anos morando no mesmo lugar, tá? Então, vocês façam os cálculos aí por mês, por 6 meses, um ano. Supermercado, eu gasto uma média de 200 a 230, é o meu limite, tá? 230 por semana no supermercado. Já faz algum tempo que a gente tem um orçamento para sair para comer. Desde a pandemia, quando a gente não podia, né, sair para comer, a gente decidiu, então, vamos definir que são sacrifícios que a gente tem que fazer, gente. Vocês precisam entender que tudo são fases. Então, por agora, a gente determinou que uma vez por mês a gente sai para comer. Então, a gente decidiu, quer comer hambúrguer? Então vamos fazer hambúrguer em casa. Quer comer sushi? Vamos fazer sushi em casa. E aí, uma vez por mês, a gente sai para comer e é uma saída que, para os três comerem, dá uns $60, tá?
Então, antes, olha só, no visto de estudante, quando a gente estava ali entre 2014 e 2020, a gente saía praticamente uma vez por semana para tomar café da manhã fora. E era $40 cada saída, quando a gente estava no visto de estudante. E depois da pandemia, a gente decidiu que ia começar a sair só uma vez por mês, né? Então, são prioridades que a gente começa a mudar na nossa vida ao longo do caminho. Então, esses são, assim, os custos, eu diria, essenciais. A gente tem também um custo com gasolina, que eu diria 50, $60 por semana, tá? Mas é porque a gente usa o carro para ir trabalhar, e vai passear, não necessariamente sai para comer, mas tem, né, o custo ali com gasolina. Então, só para vocês terem uma ideia de custos essenciais que vocês podem ter semanalmente. Ok. Tá, por aqui a gente, quando a gente chegou, a gente ficou numa casa, né? A gente alugou um quarto numa casa em Summerton Park, então perto da praia. E foi aquela coisa, gostamos da região, ficamos se apaixonando pela região e procuramos uma casa aqui perto. Então a gente está numa casa que a gente está pagando 550 por semana. É uma casa com 2 quartos, é em Plimpton Park, é uma região mais cara. Então, mas a gente também já está pensando em buscar outra coisa em outras regiões, por causa que realmente tem coisas mais baratas em outras regiões. Já de mercado, a gente gasta também mais ou menos a mesma coisa, né? Nós somos em três, a gente come bastante em casa, a gente faz muitas refeições em casa, então vai ali entre 200 a 250 por semana. Ah, e comer fora, assim, a gente gasta, eu não sei assim a quantidade, a gente não tem assim um limite, mas a gente come, a gente tem um limite assim de valor, a gente não gasta de mais de $200 por mês assim para comer fora, qualquer de saidinhas que a gente considera também levar o Antônio às vezes para fazer um passeio, alguma coisa a gente considera também isso. Então não passa de 200. E a gente também gasta com gasolina. A gente está com 2 carros, né? Que meu marido trabalha num lugar e eu faço às vezes outras coisas. E a gente tem um gasto um pouco maior, mas a gente gasta em torno de uns $300 por mês de gasolina com os 2 carros. Uhum, uhum. Sim, certo. Tá ótimo. Muito bom. Você mora pertinho da praia, então. Moramos pertinho da praia. É. Moramos pertinho da praia. Mas a gente pensa em ir um pouquinho mais pro sul agora. Uhum. É. É. Tá muito. Aqui a gente tá olhando por aqui, assim, na parte. Tá muito caro. Né? É muito caro. E mais para baixo, mais sul, assim, a gente vê, pelo valor que a gente paga, a gente consegue coisas tão melhores até, maiores. Não precisa ser também muito grande, porque senão dá muito trabalho. Mas a gente consegue coisas bem boas, por preços menores. Dá para conseguir, com certeza. Uhum. Quanto mais longe da praia e do centro, vai ficando mais barato, É. né? Você tá indo Uhum. cada vez mais pro sul e eu tô aqui no norte. Tô aqui no Você norte. tá pro norte? Aham. O norte também é mais. Quando eu faço as pesquisas também, sempre aparece coisa bem pro norte. Uhum. Assim, mais barato, assim, no preço que a gente quer. É. Ai, é Né? isso então, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, a Fran perguntou: não tem o ensino médio, é possível fazer intercâmbio? Fran, é importante você finalizar o ensino médio, tá? Para você fazer intercâmbio. Não necessariamente você precisa ter uma graduação para fazer intercâmbio, mas é importante finalizar o ensino médio, tá? Porque pensa que estudar inglês em outro país, fazer um intercâmbio, é um visto de estudos. Então, a imigração, ela entende que você é uma pessoa, né, um estudante, uma pessoa que gosta de estudar, uma pessoa que está interessada em crescer profissionalmente, pessoalmente. Então, é importante a questão do ensino médio e depois para um programa migratório a graduação, tá? Então, é isso, Clary. É isso, Então é finalizamos a isso. live. Sim, que bom. Gostei Olha, bastante de participar, Pri. Olha, obrigada pela sua disponibilidade, por aceitar a fazer a live, compartilhar a sua experiência, as informações aqui. Eu vi que tem algumas outras pessoas enviando dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me enviar também no
no direct que eu passo para Clary. E vai ficar salva, tá? Essa live ela vai ficar salva aqui no Instagram. E depois eu faço também o upload no YouTube. Para quem gosta de assistir também as lives e vídeos no YouTube, vocês podem assistir por lá também, tá? Semana que vem teremos mais uma live. Vamos falar sobre Brisbane. Então, se Brisbane está no seu radar, ou se você ainda tem ali uma lista de cidades da Austrália para decidir, semana que vem estarei falando aqui sobre Brisbane com a seguidora Aline, que mora em Brisbane, tá? Então é isso, Clary. Obrigada. Obrigada a você, Pri. Hoje. Bom restinho de sexta-feira. Você Bom também. fim de semana. Bom fim de semana. Tomara que pare de chover um pouco. Mas agora começou. Agora vamos ter 2 meses de Abriu a torneira e foi. Mas tem que pensar que são só 2 meses, né? Não precisa. Não, tava muito seco. Tá até bom chover. Essa chuvinha pra gente não sofrer muito no verão. Exato. Tá bom, gente. Obrigada a todos que estavam online e participaram dessa live também. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, Clary. Beijinho. Tchau.